Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos comentar dos produtos piratas utilizados em animais, produtos esses que estão invadindo o mercado brasileiro. Vamos falar também do mercado do trigo, que pode colocar o Brasil como um dos importantes players e fornecedores internacionais. Sai mais um relatório do SDA e acaba de divulgar sobre oferta e demanda de produtos agrícolas. Vamos falar da movimentação do Porto de Santos, o maior da América Latina. Eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e nós vamos falar do mercado de hortifrutis e também eu vou conversar com Matheus Pereira. Ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do atraso na colheita da soja aqui no Brasil e que poderá causar impactos na segunda safra de milho. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre um relatório que o SDA acaba de divulgar sobre oferta e demanda de produtos agrícolas. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele divulgou o seu novo relatório de oferta e demanda dos produtos agrícolas e acabou reduzindo as expectativas de produção e estoques da soja a nível mundial. E nesse cenário, a perspectiva de produção caiu de 388 milhões de toneladas para 383 milhões de toneladas. E os estoques foram reduzidos de 103 milhões de toneladas para 102 milhões de toneladas. Para o Brasil, apenas os estoques finais foram reduzidos de 33,4 milhões de toneladas para cerca de 32 milhões de toneladas. Além disso, a produção deve permanecer no que foi estipulado no relatório anterior, ou seja, 153 milhões de toneladas, com as exportações saindo de 91 milhões para 92 milhões de toneladas. Já no caso da Argentina, todos os níveis caíram, já que a produção passou de 45,5 para 41 milhões de toneladas e os estoques finais caíram de 23 para 22,4 milhões. As exportações poderão cair de 5,7 para 4,2 milhões de toneladas. Os Estados Unidos estão na contramão, já que os estoques finais de soja subiram de 5,7 para 6,1 milhão de toneladas. Além disso, a produção de soja norte-americana deve fechar em 116 milhões de toneladas, com uma produtividade média de 55,4 sacas por hectare e as exportações permanecendo em 54 milhões de toneladas. Na China, apenas um dos itens analisados não ficou nos mesmos índices do mês passado. Nesse sentido, a produção deve se manter em 20 milhões de toneladas e as importações em 96 milhões. No entanto, os estoques finais subiram de 31 milhões para 32 milhões de toneladas lá na China. E agora vamos falar do Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. A Santos Port Authority, que é a SPA, é uma estatal que administra o Porto de Santos, encerrou 2022 com o melhor resultado de sua história, ao apurar lucro líquido de 547 milhões de reais, que foi divulgado agora na semana passada. O resultado representa uma alta de 66% sobre o ano de 2021 e até então a melhor marca da companhia. O resultado vai permitir à SPA distribuir dividendos pelo segundo ano consecutivo, bem como pagar o maior valor da história em participação nos lucros e resultados aos seus empregados.
A receita líquida do Porto de Santos registrou 1 bilhão e 400 milhões de reais, crescendo 24% em relação ao ano de 2021, refletindo o crescimento recorde de 10,5% na movimentação de cargas no período e a busca constante por uma eficiência na alocação otimizada das áreas portuárias para contratos de transições e novos arrendamentos. As ações de otimização de gastos, revisão de processo e modernização tecnológica continuaram a favorecer o resultado. O indicador de produtividade, custo operacional, receita líquida, apresentou melhora de 3,2% no período, ou seja, no ano passado. E isso refletiu, assim, os ganhos de produtividade com maior eficiência das operações. A relação despesa recorrentes, receita líquida, evidenciou importante avanço pelo quarto ano consecutivo, com ganho de 1,3%. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira. O Josué Lopes Siqueira é gerente técnico da Ceasa e nós vamos falar do mercado de hortifrutis. Josué Lopes Siqueira, mais uma vez, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E parece que a chuva aí está atrapalhando um pouquinho, né? A hortaliça, está tudo bem, Josué? Está tudo bem, bom dia, né? Bom dia. Esse período já era esperado, essas altas, né? E estamos registrando isso aí, né? Então, aí, para a gente ver que os números realmente, o período realmente caracteriza mesmo por alta, né? E é o que nós estamos vendo aí, considerando aí os principais produtos. Josué, nós temos aqui, principalmente frutas, são duas que o Goiás importa muito, que é abacaxi e mamão, né? Principalmente exatamente. Mamão, né? O abacaxi até que nós temos... Tem um pouquinho aqui, né? Ainda tem, mas só que nesse período não está tendo de jeito nenhum. O abacaxi que está vindo de fora. E o mamão também. E o mamão, 80% é o mamão da Bahia, principalmente, né? Da Bahia. Tá, e parece que os dois, assim, estão com preço bem lá em cima, né? Estão realmente com preços bem fora do normal. No caso do mamão, já tem tempo que ele vem com essa alta, devido à questão de produção lá na região produtora, né? E lá teve sim uma queda na produção do produto e isso tem refletido no mercado, né? Vale salientar que Bahia manda também mamão para outras regiões do país também, não só para Goiás, né? Eu queria aproveitar esse espaçozinho aqui agora e dizer o seguinte, cerca de 80% do mamão que o goiano consome vem de fora. Olha, se você parar para pensar bem, olha a quantidade de mercado, como esse mercado é grande, principalmente para pequenos e médios produtores, né, Josué? Exatamente. Se plantassem mamão aqui, seria mais uma fonte de renda que a gente teria, está aí o Ceasa que você pode comercializar, e inclusive Goiás poderia ser um grande exportador de mamão, mas infelizmente nós não temos esse costume dentro do setor agropecuário goiano. Nosso negócio aqui ainda é soja, milho, tirar leite e engordar boi. O resto parece que está assim meio... No caso do abacaxi, nós temos uma produção satisfatória, só que ele é sazonal. Né? E nesse exato momento, mês de fevereiro, é sempre dessa forma. Preços elevados, registramos preços agora bem acima do normal, o preço da unidade do produto. E não está tendo no estado, está vindo de fora, está vindo do Tocantins, às vezes do Pará, para poder atender um pouco a demanda do mercado. Josué, aí nós temos o chuchu, pepino, tomate, vagem, que parece que deu uma explodida de preço, né? Eles levantaram de uma vez aí, os preços estão elevados, né? Mas a grande vantagem do hortifruti, porque pela gama de opções que oferece, tem esses produtos que você citou que estão elevados, em contrapartida tem alguns que estão ainda acessíveis, né? Que aí é onde o consumidor tem a oportunidade de buscar aqueles que estão mais em conta e evitar um pouco esses que estão com valores muito acima do normal, né? Porque realmente quando sobe demais. Inclusive nós temos aqui uma tabela de preços da Ceasa que o Josué trouxe, é a tabela de preços do preço que é praticado lá na Ceasa.
É óbvio que se você for a um supermercado, o preço é 200, 300, 400% mais caro do que na Ceasa. Então, esse valor que nós temos aqui é o valor que é praticado lá. Por exemplo, repolho, abobrinha japonesa, abobrinha, jiló, pimentão, quiabo, batatinha, beterraba, cebola, cenoura, tudo isso aqui está com preço lá embaixo, né, Josué? Exatamente, preço bastante acessível, né? Por isso que eu falei agora. Tem essa grande vantagem os hortifruti, por causa dessas opções. Agora, uma coisa, uma observação que eu quero fazer, por exemplo, a tangerina Poncã, que até 2 anos atrás, tinha o período dela, cessava a safra dela em agosto e iniciava-se só em março. Agora temos visto que alguns produtores estão conseguindo produzir o produto, no caso da Poncã, já ao longo do ano, agora em março, em janeiro já tinha, em dezembro tinha já a Poncã no mercado aqui do estado. Então, veja que alguns produtores já estão tendo essa perspicácia de mercado, de tentar buscar, apresentar, programar esse produto para esse período. E claro que aí vai ter com preço mais em conta, né? E aproveitando esse gancho do Josué, o que a gente tem observado também é que já começa a ter uma pequena movimentação entre pequenos e médios produtores, fazendo uso de irrigação artificial para começar a poder produzir principalmente frutas. E só um detalhe, só para você ter uma ideia, o abacate que o goiano come, basicamente 80%, 90% vem de fora. E uma outra coisa, o Brasil é um dos grandes exportadores de abacate e o mercado está ávido por esse produto. Então veja que a quantidade de coisas que Goiás, principalmente o pequeno, o médio, poderia estar fazendo. E aqui eu quero chamar a atenção dos senhores deputados estaduais, do pessoal do governo, que poderia dar uma mexida nisso aí e incrementar esse lado, principalmente para o pequeno e médio produtor. Né, Josué? Exatamente. O mercado tem e o espaço está aberto. Exatamente, avançar nas pesquisas para ver a qualidade que adequa ao nosso solo, ao nosso clima, à nossa altitude, tem todos esses fatores também que a gente sabe que influencia, né? Mas dá para produzir, se quiser produzir. Com certeza, o potencial nós temos. Né? É verdade. Josué, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Eu acho que isso aqui clareia tanto para o consumidor quanto para os produtores, né, Josué? Com certeza. E eu te espero aqui daqui mais alguns dias. Obrigado. Foi um prazer. E depois do intervalo, nós vamos comentar dos produtos piratas usados em animais. Produtos esses que estão invadindo o mercado brasileiro. Vamos falar também do trigo, que pode colocar o Brasil como um dos grandes e importantes produtores e fornecedores internacionais. E eu vou conversar com Matheus Pereira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do atraso da colheita da soja aqui no Brasil e que poderá causar aí algum impacto agora para o milho de segunda safra. Nós voltamos já, é um minuto só. No programa Depois do Almoço tem tudo o que você gosta. Notícias, fofocas dos artistas, dicas importantes, prêmios, entrevistas e muito mais. Programa Depois do Almoço, de segunda a sexta, à 13h. Oferecimento Bono Arroz, o seu melhor arroz. Fone 62 33 16 13 13. Artrodex, contra artrite e artrose. Use Artrodex. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, do início. Então, precisou? É Safra! CPF na nota? Prêmio de até 50 mil todo mês, né? E desconto de 5% a 10% no IPVA. Confere? Também tem premiação pro meu time goiano do coração. E no fim do ano ainda tem sorteio especial que totaliza 700 mil.
Ah, aí sim. 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 CPF na Nota é dinheiro que volta. É só se cadastrar no site da Nota Fiscal Goiana e ter de volta todos os benefícios do CPF na Nota. Sempre que comprar, diga sim. 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 Governo de Goiás. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Um giro pelo mundo. Entrevistas com quem é notícia e curiosidades. De segunda a sexta, após o de noite, no Operação Mesquita. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar um pouquinho de produtos piratas que estão sendo utilizados em animais. Produtos esses que estão invadindo o mercado brasileiro. De acordo com a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, ABCF, em 2021, os produtos falsificados movimentaram no Brasil aproximadamente 290 bilhões de reais. É muito dinheiro. E buscando conscientizar a população, a sociedade, sobre os riscos do uso desses produtos em animais, esses produtos piratas, sejam eles falsificados ou contrabandeados, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, SINDAM, lança a segunda fase de uma campanha denominada de Olhos Abertos, já realizada no formato online e que agora vai passar a ganhar o reforço offline. Na lista de mercadorias ilegais estão diversos medicamentos produzidos com matérias-primas de baixa qualidade que não apresentam estudos adequados de bioequivalência e nem o selo de aprovação do Ministério da Agricultura. Além de informar, a campanha também abre um canal de denúncias para estimular os consumidores a enviar os seus relatos de forma anônima, sempre que desconfiarem de alguma procedência. E agora vamos falar do mercado do trigo, que pode colocar o Brasil como um dos importantes produtores e fornecedores internacionais. O Brasil pode se consolidar neste ano agora, 2023, como um importante player nas transações internacionais de trigo. Atualmente, o Brasil é um grande importador, mas o setor nacional deve aproveitar as oportunidades postas diante da menor oferta argentina e também dos problemas logísticos no Mar Negro e elevar a sua participação nas exportações mundiais. Conforme dados já divulgados pelo CPEA, as estimativas apontam que o Brasil pode se tornar o 10º maior exportador global da commodity na temporada 22-23. No geral, segundo a projeção feita pelo CPEA, a previsão é de que a produção de trigo no país continue aumentando. Ao longo do tempo, o volume necessário importado para suprir a demanda interna deverá seguir reduzindo ao mesmo tempo em que se eleva o excedente exportável. E agora eu vou conversar com Matheus Pereira. O Matheus Pereira é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar do atraso na colheita da soja aqui no Brasil e que poderá impactar o milho de segunda safra. Matheus Pereira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. E eu sei que o tema hoje é um tema que desperta um certo interesse, né? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo Antônio. Bom dia a todos que nos assistem. Sim, a gente tem atraso de colheita na soja, preocupações com a safrinha do milho, relatos muito diversos, Toninho, de excessos de produtividades saudáveis em algumas regiões aqui de Goiás, produtividades nem tanto, preocupantes, né, em outras localidades, especialmente ao norte do estado. Então tá existe muita variabilidade hoje nos resultados de campo.
Pois é, e essa variabilidade pode dar uma chacoalhada com o milho, inclusive atrasar um pouco o plantio, sair um pouquinho da janela e colocar em risco quem for plantar milho, né? Exatamente, é o que acontece agora. É agora. Está tendo já esse atraso de colheita, excesso de chuvas no centro-sul do país, do estado principalmente, em especial na região sudoeste goiana, ali em Mineiros, Jataí, existem relatos de incapacidade de finalização de colheita e a janela do milho safrinha está fechando. Se a gente não tira a soja do campo, a gente não consegue colocar a segunda safra em linha, né, de plantio. Então, há muita preocupação sobre o tamanho da safra do milho no Brasil hoje. E seria muito prudente, é claro, você que é lavorista, você sabe muito mais do que nós aqui, a gente é um mero apresentador aí que não entende muito do agro, mas seria interessante você que ainda tem soja para colher e dependendo da região que você está, seria prudente você pensar num sorgo, né? Exatamente, é um sorgo que tem menor necessidade hídrica. Tem o tal do gergelim, está entrando muito no estado de Goiás, já é muito popular dentro do estado do Mato Grosso. Tem culturas como o próprio girassol também, que são culturas mais resistentes, tolerantes, né, à falta de chuvas. Então dá para se adaptar, Pois é, então seria muito prudente que agora você, agricultor, pense bem, porque se jogar o milho no chão, com a janela já quase fechando, é um risco muito grande, não é, Matheus? Exatamente, especialmente porque a gente sai de um ano problemático, né? Laninha, El Niño, trouxe muita instabilidade meteorológica, faltou chuva no Rio Grande do Sul. Anos de Laninha também traz a falta de chuvas para o inverno aqui no centro do país, inverno que começa agora em junho. Faltou chuvas, então, para recompor, para finalizar as culturas que estariam em campo. É um grande complicador para aquelas culturas que precisam de mais água, que no caso o milho precisa de muito, tem mais necessidade hídrica do que gergelim, sorgo, do que um capim, do que um girassol. Então, de fato, assim, é bem complicado hoje o produtor ele optar por colocar milho no chão fora de janela de plantio. Pois é, e um outro probleminha que está surgindo aí é que o Brasil poderá ter uma safra cheia, uma safra boa, apesar dos problemas, e nós estamos aí com um déficit de armazenagem, né? De armazém. Ultrapassou pela primeira vez em quase 2 décadas que a nossa capacidade de produção total de grãos, né, no Brasil ultrapassou a armazenagem total. Quando eu falo grãos, eu não falo só de soja, não falo só de milho. Claro, é arroz. O arroz, a gente junta o feijão, junta culturas ali que não estão, talvez, nas principais culturas cultivadas no país, mas compõem toda a produção total de grãos brasileira que ultrapassou a armazenagem. Tem mais grão do que capacidade de estocagem no nosso país hoje. Pois é, e isso significa dizer que, infelizmente, todos os governos, todos, sem exceção, não deram assim a devida importância que deveria dar, porque todos nós do agro sabemos o seguinte: o agro não para, o agro vai continuar crescendo. Todo ano com chuva, sem chuva, chove ali, não chove aqui, o agro está produzindo mais. E a turma não sacou isso ainda. Então tem aquela turma que não está deixando as ferrovias passarem, vai ser um baita de um problemão lá na frente. Tem a turma que não está querendo que constrói hidrovia, mas é necessário, o Brasil não pode mais parar e o agro não pode parar. O Brasil, você que está me acompanhando, você pode não aceitar, mas você depende do agro. Exato. A logística ela é uma questão de segurança alimentar. Segurança nacional, é básico. Nós tivemos uma greve aí em 2019, 2020, não me lembro, uma semana aí dos caminhoneiros parados, 10 dias. Vocês viram o que aconteceu? Então, fiquem os senhores políticos, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, prestem atenção. O negócio não é só discutir cargo, não, para onde eu vou e quem eu vou pôr. O negócio é discutir onde que vocês vão colocar o agro. Porque se o agro parar, para o país. E nós estamos vivendo isso agora. Nós temos mais grãos no Brasil do que armazém. Coisa que todo mundo já sabia. Quem está no agro sabe, né, Matheus? E você bem disse, Antônio, a gente viveu tempos da política de muito se fala, pouco se fez.
Agora que a gente vê as consequências da falta de ação de governos passados e atuais sobre o que a gente está observando dentro do nosso estado, dentro de todo o Brasil, falta capacidade de escoamento, falta capacidade de armazenamento. Hoje, a cadeia do agronegócio brasileira, ela está superinflada, ela está sobrecarregada, ela não consegue ter linha de escoamento. Compradoras para exportação no Brasil, Antônio, já não conseguem mais fazer ofertas de compra da soja disponível hoje para entrega. É verdade. Se você tem soja hoje para entrega nos principais estados produtores do país, você não consegue vendê-la. Não existe capacidade de escoar essa soja do interior para a linha de exportação ou do interior para a indústria. Então a gente só está sofrendo agora um engasgo logístico, pois falta tanto linhas de escoamento, seja via rodovia, ferrovia, que a nossa linha ferroviária brasileira é pobríssima, precisava de investimentos, assim como também não existe capacidade de armazenagem do grão da soja, principalmente, que é um grão mais perecível, ele não tem tanta capacidade de armazenamento em silobolsas como teria talvez um milho de safrinha. Então, é um grave problema. E nós gostaríamos só de fazer um alerta aqui. A Vox vai dar férias coletivas agora, acho que de 30 dias, ou não sei de quantos dias, vai dar férias coletivas aí nas 3 fábricas que tem aqui no Brasil. Por quê? Porque está faltando componente eletrônico. O carro está pronto, só falta uma pecinha, que não tem. E já isso aqui vai bater nas colheitadeiras, nos tratores, entendeu? Então nós estamos assim caminhando por uma estrada que está meio esburacada e a gente não sabe se a ponte vai estar lá no lugar e vai dar para a gente passar ou não. Então é esse problema de componentes que vai afetar inclusive caminhões, é problema de logística que está um baita de um problema sério aqui no Brasil. Então você que às vezes não é do agro, acha que a gente está fazendo um baita de um carnaval. E não é carnaval, apesar da época ser, mas não é carnaval, é fato. E isso é prejudicial. E você falando em estrada esburacada, Antônio, até me lembrei de um dado estatístico que hoje quase 5% do que é produzido no Brasil é perdido ao longo do escoamento rodoviário por conta de buracos. É tanto buraco em estrada, aqui em Goiás, aqui quando você anda ali em Montevidéu, Rio Verde, Jataí, é tanto buraco que se encontra que as bacadas dos caminhões acabam jogando semente fora e 5% do que a gente produz, a gente soa sol a sol para colocar a semente no chão, germiná-la, cultivá-la, virar um grão, colher, coloca um caminhão para escoer, para ser jogado fora ao longo do transporte. Tem muita coisa a ser feita e o pessoal da política aí está preocupado com outra coisa que eu não sei o que é. Vamos caçar um jeito, porque tem que resolver esses problemas. Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios. Se você quiser informações sobre cotação de preço, travar sua soja, travar seu boi, travar seu milho, fala com o Matheus da Pátria Agronegócio. Entra lá no Google, Pátria Agronegócio, que você vai achar lá e vai bater um papo com o pessoal. Matheus, obrigado. Eu agradeço, amigo. Até logo. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: jamais se desespere em meio à sombra, às sombrias aflições da sua vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.